Campinas sempre foi uma cidade que ajudou a contar a história do desenvolvimento brasileiro. Não apenas como uma grande cidade do interior de São Paulo, não apenas como um polo universitário, nem somente como um centro tecnológico, mas como um lugar onde agricultura, indústria, logística, pesquisa, serviços e inovação se encontram ao longo do tempo para formar uma das economias mais importantes do país. E agora, um novo capítulo está começando. Uma gigante chinesa, uma das maiores fabricantes de máquinas pesadas do mundo, acaba de escolher Campinas para instalar uma nova operação industrial. E não é qualquer lugar. A Sany vai ocupar uma estrutura que pertenceu à Mercedes-Benz, no Distrito Industrial de Campinas. Um espaço que por décadas foi símbolo de emprego, produção, tecnologia, engenharia e força industrial. Um lugar que já representou o passado da indústria brasileira e que agora pode representar uma nova fase. Uma fase marcada por um investimento estrangeiro, reindustrialização, máquinas pesadas, mineração, construção civil, caminhões elétricos e uma presença chinesa cada vez mais forte dentro da economia brasileira. Mas para entender por que essa notícia é tão importante, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Porque a chegada da Sany em Campinas não é um fato isolado. Ela faz parte de uma história muito maior. A história de como Campinas se tornou uma potência regional e a história de como a China passou a olhar para o Brasil como um território estratégico. E a história de como antigas estruturas industriais brasileiras podem ganhar uma nova vida em um mundo que está mudando muito rápido. Quando se fala em Campinas, muita gente pensa imediatamente em uma cidade grande, desenvolvida, cheia de universitários, centros de pesquisa, hospitais, empresas de tecnologia e rodovias importantes. Mas Campinas nem sempre foi assim. A cidade nasceu ligada à lógica econômica do interior paulista. Primeiro, com a força da agricultura, depois, com café. Durante muito tempo, o café foi mais do que uma atividade econômica no estado de São Paulo. Ele foi uma máquina de transformação territorial. Onde o café avançava, chegavam rodovias, armazéns, bancos, comércio, mão de obra, infraestrutura e poder político. Campinas cresceu dentro desse movimento. A cidade se consolidou como um importante centro regional, conectando produção, circulação de mercadorias e desenvolvimento urbano. Mas a grande virada começa quando Campinas deixa de ser apenas uma cidade agrícola e passa a se tornar uma cidade industrial, científica e tecnológica. Ao longo do século XX, especialmente a partir da expansão da industrialização no estado de São Paulo, Campinas começa a receber empresas, centros de produção, laboratórios, universidades e instituições de pesquisa. E isso muda tudo, porque uma cidade industrial não cresce apenas quando uma fábrica abre. Ela cresce quando a fábrica gera fornecedores, fornecedores geram empregos, empregos geram renda e a renda fortalece comércio, serviços, moradias, educação e infraestrutura. É o famoso efeito em cadeia. Aquele tipo de coisa que economista explica com gráfico, mas que na vida real aparece de um jeito mais simples. Mais gente trabalhando, mais caminhão circulando, mais empresa prestando serviço, mais restaurante vendendo almoço, mais oficina fazendo manutenção, mais família comprando e mais cidade girando. No caso de Campinas, esse processo foi especialmente forte porque a cidade tinha uma combinação rara. Ela estava próxima da capital paulista, tinha conexão rodoviária estratégica, mão de obra qualificada, universidades e centros de pesquisa e uma economia diversificada, além do espaço para crescer, é claro. Hoje, Campinas tem uma população estimada de quase 1.200.000 pessoas e um PIB per capita acima de 80 mil. Números que ajudam a mostrar o peso econômico do município dentro do Brasil. Mas o importante não é apenas o tamanho, é o perfil. Campinas não é uma cidade grande qualquer. Ela é um polo de conhecimento, logística, tecnologia, indústria, saúde, comércio e serviços avançados. É uma cidade que não depende de uma única atividade econômica. Isso é um ativo enorme, porque economias diversificadas tendem a resistir melhor às crises e conseguem atrair novos ciclos de investimento. É exatamente aqui que a história começa a ficar mais interessante. Para entender a importância da chegada da Sany, precisamos falar do espaço que ela vai ocupar. A antiga fábrica da Mercedes-Benz em Campinas. A unidade da Mercedes-Benz em Campinas foi inaugurada em 1979. Inicialmente com foco na produção de ônibus completos. Em seu auge, chegou a empregar cerca de 8 mil trabalhadores. Esse dado é muito forte, porque quando uma fábrica desse tamanho nasce, ela não nasce sozinha. Ela cria memória, gera identidade, marca uma geração e entra na rotina de famílias inteiras. Cria bairros, fluxos, fornecedores, histórias de vida, e não por acaso a principal avenida onde fica a antiga sede da indústria alemã se chama Avenida Mercedes-Benz. Por décadas, uma planta industrial como essa não é apenas um galpão, ela é uma espécie de monumento produtivo. E quando uma estrutura industrial desse porte perde função, a cidade sente, na economia, no imaginário e na autoestima industrial.
Porque existe uma diferença enorme entre uma fábrica operando e ver uma fábrica vazia. Uma fábrica operando aponta o futuro. Uma fábrica vazia lembra o passado. E o Brasil conhece bem essa sensação. Em várias regiões do país, antigas plantas industriais perderam força, foram fechadas, abandonadas, subutilizadas. O que antes simbolizava desenvolvimento passou a simbolizar dúvida. Dúvida sobre a capacidade do Brasil de produzir, a força da indústria nacional, o futuro do emprego industrial. Mas a notícia da Sany muda o roteiro, porque em vez de abandono, pode haver reocupação. Durante muitos anos, quando o brasileiro pensava na China, pensava principalmente em produtos importados, eletrônico barato, peças, máquinas, roupas e o famoso pastel de feira. Aquela encomenda que sai de Shenzhen, dá a volta no planeta, passa por uma logística misteriosa e aparece na sua casa quando você já nem lembrava mais que tinha comprado. Mas essa visão está ultrapassada. A China deixou de ser apenas a grande fábrica de produtos baratos do mundo. Hoje, a China é uma potência em infraestrutura, energia, telecomunicações, mineração, veículos elétricos, baterias, logística, tecnologia e manufatura avançada. E o Brasil entrou no radar dessa estratégia. Os investimentos chineses no Brasil somam mais de 6 bilhões distribuídos em 52 projetos, com crescimento de 45% em número de empreendimentos em relação ao ano anterior. Esse dado é gigantesco, porque ele mostra que a relação Brasil-China está deixando de ser apenas uma relação comercial baseada em exportação e importação. Ela está se tornando uma relação de presença física, de ativos produtivos, como fábricas, infraestrutura, cadeias de suprimento, energia, mineração e tecnologia. O setor de eletricidade manteve a liderança em valor, com forte presença de energia renovável e transmissão. A mineração também aumentou sua participação, conectada ao interesse por minerais críticos como cobre, níquel, grafite e terras raras. Esses minerais são fundamentais para baterias, veículos elétricos e transição energética. Percebe a lógica? Energia renovável, mineração, veículos elétricos, máquinas pesadas. Isso não são setores desconectados. Eles formam uma nova cadeia estratégica. Para fabricar veículos elétricos, você precisa de bateria. Para bateria, precisa de minerais críticos. Para extrair minerais, precisa de máquinas pesadas. Para operar tudo isso, precisa de energia. Para transportar, precisa de logística. Para financiar, precisa de política industrial. Para vender, precisa de mercado, e o Brasil tem todas essas peças. O Brasil tem o mercado consumidor, território, mineração, matriz elétrica relativamente limpa, o agronegócio, a construção civil, demanda por infraestrutura. Tem portos, rodovias, ferrovias e obras que precisam de máquinas. E tem uma indústria que, apesar de todos os problemas, ainda possui base técnica, fornecedores e mão de obra. A China está olhando para isso, não com romantismo, não porque acordou apaixonada pelo Brasil ouvindo bossa nova, mas porque faz sentido estratégico. E é aí que a Sany entra. A Sany não é uma empresa pequena tentando se aventurar fora da China. A Sany é uma gigante global de máquinas pesadas. O Grupo Sany desenvolve desde 1989 produtos para mineração, escavação, construção civil, pavimentação, içamento, elevação e operações portuárias, com presença em mais de 150 países. Estamos falando de escavadeiras, guindastes, máquinas para concreto, equipamentos para mineração, máquinas rodoviárias, soluções portuárias, caminhões, e cada uma dessas categorias tem relação direta com o desenvolvimento físico de um país. Porque um país não se constrói apenas com discurso, se constrói com máquina, com concreto, aço, logística, obras, produtividade, manutenção e com engenharia. É bonito falar em desenvolvimento, inovação e futuro, mas em algum momento alguém precisa cavar, içar, transportar, compactar, pavimentar, carregar, montar e entregar. A civilização inteira, essa coisa barulhenta e contraditória que a gente insiste em manter funcionando, depende de máquinas. E a Sany está justamente nesse centro. No Brasil, a empresa já tinha uma operação em Jacareí, no interior de São Paulo. A chegada em Campinas não é um primeiro passo tímido, é uma expansão, uma nova etapa, é um reforço da estratégia de presença local. E isso é importante porque existe uma diferença enorme entre vender máquina importada e produzir ou montar localmente. Quando uma empresa apenas importa, ela participa do mercado. Quando ela monta, nacionaliza, contrata, cria estoque, desenvolve fornecedor, estrutura, pós-venda e busca financiamento local, ela começa a se integrar à economia. E essa é a diferença central dessa notícia. Agora chegamos ao ponto principal. A Sany vai instalar uma nova operação em Campinas, ocupando a estrutura que antes era utilizada pela Mercedes-Benz no Distrito Industrial. A formalização ocorreu durante reunião entre o prefeito Dário Saad e representantes da multinacional, incluindo o presidente da empresa para o Brasil, Zeng Peng. A operação deve começar com a produção de escavadeiras e equipamentos voltados ao setor de mineração. Depois, em uma segunda etapa, a previsão é ampliar para caminhões elétricos. A unidade deve abrigar atividades de produção, pós-vendas e estoques.
e a operação inicial será focada em montagem de caminhões rodoviários e máquinas da chamada linha amarela, predominantemente no sistema CKD. Esse ponto técnico é importante. CKD significa Completely Knocked Down. Na prática, é quando o equipamento vem desmontado em partes e é montado no país de destino. Muita gente olha para isso e pensa, então não é fabricação de verdade? Calma, não vamos transformar a economia industrial em briga de boteco. O CKD pode ser uma etapa inicial. Ele reduz o tempo de implantação, aproveita uma estrutura pronta, permite começar a operação mais rápido, gera emprego local, cria rotina produtiva e pode abrir caminho para a nacionalização gradual de componentes. A estratégia da Sany vai além da montagem inicial. A empresa tem a intenção de buscar maior índice de nacionalização possível, desenvolver componentes localmente, ampliar portfólio e acessar linhas de crédito como o Finame. Esse é o ponto decisivo, porque nacionalização muda o jogo. Quando uma empresa começa a comprar mais localmente, desenvolver fornecedores e adaptar produtos ao mercado brasileiro, ela deixa mais valor dentro do país. Não é apenas o emprego da fábrica, é a cadeia inteira. Transportadoras, empresas de manutenção, fornecedores industriais, peças, serviços técnicos, treinamento, engenharia, logística, restaurantes, hotéis, comércio, imóveis, enfim, arrecadação. A notícia deixa de ser apenas uma fábrica nova, passa a ser um sinal de adensamento produtivo, e Campinas tem vocação para isso. A escolha de Campinas não parece acidental. Campinas reúne algumas vantagens muito claras. Primeiro, localização. A cidade está em uma das regiões mais ricas e integradas do Brasil. Está perto da capital paulista, tem acesso a rodovias estratégicas, está conectada a mercados consumidores, fornecedores, centros de distribuição e polos industriais. Segundo, mão de obra. Uma operação de máquinas pesadas, equipamentos para mineração e caminhões elétricos precisa de gente qualificada, precisa de engenharia, de técnicos, mecânicos, precisa de profissionais de logística, qualidade, manutenção, produção e pós-venda. Campinas e região têm um ecossistema muito forte nesse sentido. Terceiro, infraestrutura industrial. A Sany não está começando do zero em um terreno vazio. Ela está entrando em uma estrutura já existente. E isso acelera o processo. Quarto, simbolismo. E aqui, simbolismo também é estratégia. Ocupar a antiga área da Mercedes-Benz ajuda a passar uma mensagem ao mercado. A mensagem de que Campinas continua sendo uma cidade industrialmente relevante. A chegada da Sany pode representar várias coisas ao mesmo tempo. Para Campinas, representa a reocupação de uma área industrial estratégica, representa a geração de empregos, fortalecimento da cadeia produtiva, atração de novos investimentos, representa reforço à imagem da cidade como ambiente favorável para empresas globais. Mas para o Brasil, o significado é ainda maior, porque o país está diante de uma pergunta central. Qual será o papel do Brasil na nova economia global? Vamos ser apenas exportadores de commodities? Vamos vender minério, soja, petróleo e comprar tecnologia pronta? Ou vamos conseguir atrair parte da cadeia produtiva para dentro do país? Essa pergunta é fundamental, porque a transição energética, a eletrificação dos veículos, a digitalização da indústria e a busca por novas cadeias globais de suprimento estão redesenhando o mapa econômico do mundo. Talvez o ponto mais poderoso dessa história seja a imagem, uma antiga fábrica da Mercedes-Benz, símbolo de outra fase da indústria brasileira. Um lugar que já empregou milhares de pessoas, um espaço que viu décadas de produção, transformação e mudança. E agora, esse mesmo lugar sendo ocupado por uma gigante chinesa de máquinas pesadas. Existe algo quase cinematográfico nisso. É como se o prédio contasse a história da própria indústria mundial. Primeiro, a força europeia. Depois, a globalização. E aí, a ascensão chinesa. Agora, a disputa por cadeias produtivas locais em países estratégicos. E no meio disso tudo, Campinas, uma cidade brasileira, do interior paulista, mas com peso nacional. Uma cidade que nasceu ligada à agricultura, cresceu com a indústria, se fortaleceu com ciência e tecnologia e agora recebeu uma nova peça desse tabuleiro global. A pergunta agora é, o que o Brasil vai fazer com essa oportunidade? Porque investimento estrangeiro pode ser apenas ocupação de mercado, ou pode ser desenvolvimento. A diferença entre uma coisa e outra está na execução, está na política pública, capacidade de formação profissional, ambiente de negócios, integração com fornecedores, exigência inteligente de contrapartidas, visão de longo prazo e, principalmente, está na capacidade do Brasil de parar de tratar a indústria como assunto do passado, porque a indústria não é passado. A indústria é soberania econômica. A chegada da Sany em Campinas é uma notícia otimista, não porque resolve todos os problemas, mas porque aponta uma direção. Ela mostra que o Brasil segue no radar de grandes empresas globais, mostra que o interior paulista continua competitivo, mostra que Campinas mantém sua força como polo econômico, industrial e tecnológico, e mostra que a história industrial de uma cidade não precisa terminar quando uma fábrica fecha. Às vezes, ela apenas muda de fase. A antiga fábrica da Mercedes-Benz em Campinas foi um símbolo de um tempo. Agora, com a chegada da Sany, ela pode se tornar símbolo de outro, um tempo que o Brasil tenta se reconectar com a indústria, um tempo em que a China amplia sua presença produtiva no país, um tempo em que as
máquinas, energia, mineração, construção e mobilidade elétrica começam a fazer parte da mesma estratégia econômica. E talvez essa seja a grande mensagem desse caso. O futuro não chega apenas em laboratórios, aplicativos ou discursos bonitos sobre inovação. Às vezes, o futuro chega em um galpão industrial, com máquinas pesadas, caminhões, engenheiros, operadores e produção real. E quando uma cidade como Campinas recebe esse movimento, a notícia vai muito além de uma empresa chinesa ocupando um antigo prédio da Mercedes. Ela fala sobre o Brasil que pode voltar a produzir mais e acreditar de forma concreta que desenvolvimento não é apenas uma palavra bonita em apresentação de PowerPoint. Desenvolvimento é quando uma estrutura parada volta a ter vida, quando uma cidade volta a gerar oportunidade, quando uma fábrica deixa de ser memória e volta a ser futuro. E em Campinas, esse futuro acaba de ganhar um novo nome: Sunny.